Bom dia. Hoje são 15 de junho de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Ontem o internauta Edgar Ferreira me fez uma pergunta sobre a palavra Deus, se é um substantivo concreto ou abstrato. O Edgar Ferreira. Então ele escreveu assim, vou ler aqui, abre aspas. A propósito, professor, em uma aula de português, seu colega, ele diz aí que outro professor, seu colega nos ensinou que a palavra Deus, pelas regras da língua portuguesa, é um substantivo abstrato. Um professor disse ao Edgar Ferreira. E ele continua. Isso levou alguns alunos religiosos a contestarem o professor da classe, dizendo que essa palavra trata-se de um substantivo concreto. O professor explicou que Deus é concreto somente na teologia, mas na gramática é abstrato. Nunca precisei responder a essa questão em nenhuma prova que fiz. O professor Eustáquio Presley segue nessa mesma linha? Ou a gramática não trata dessa questão? Fecha aspas aí. Eis aí o brilhante comentário do Edgar Ferreira. O Edgar está dizendo aqui que ele ouviu de um professor de língua portuguesa que a palavra Deus, o substantivo Deus, é abstrato. E isso levou muitos alunos da classe, alunos ali religiosos, cristãos, levou esses alunos religiosos a discordarem do professor, porque para esses alunos religiosos, o substantivo Deus é concreto. E o professor de português dizendo que é abstrato. E aí o professor de português piorou ainda mais a situação. Disse aos alunos, esse professor de português disse aos alunos que o substantivo Deus só é concreto para a teologia, mas que para a gramática é abstrato. Então essa aí é a pergunta que o menino me lançou, né, o Edgar Ferreira. Então veja bem, o professor de português dizendo que para as gramáticas, Deus é um substantivo abstrato. O professor de português, infelizmente, escorregou na casca de banana. Escorregou na casca de banana. E eu vou explicar aqui. Muita gente pensa que substantivo concreto, porque o nome diz, né, concreto. Muita gente pensa que substantivo concreto é aquele substantivo, aquele ser que a gente pode ver, que a gente pode pegar. Então o que a gente vê, o que a gente pega, o que a gente vê, muita gente pensa que isso aí é concreto por isso. Por exemplo, o televisor. O televisor é concreto, porque a gente vê, porque a gente pega. Uma máquina fotográfica é concreta, substantivo concreto, porque a gente vê, a gente pega. Mas Deus, ninguém vê, ninguém pega. Então muita gente pensa que Deus é abstrato, por isso. Por exemplo, tristeza. Tristeza, ninguém vê, ninguém pega. Então por isso é abstrato. Já aquilo que a gente vê, que a gente pega, é concreto. Muita gente pensa assim. Mas esse não é o conceito dado pela gramática. Então vou explicar aqui direitinho. Vamos lá. Substantivo concreto e substantivo abstrato. O que é, para a gramática brasileira, segundo a norma gramatical brasileira, o que é um substantivo concreto? É simples. Substantivo concreto é aquele
que designa algum ser que tenha existência real ou imaginária. Entendeu? Para a gramática é isso aí, gente. Segundo a norma gramatical brasileira, repito, substantivo concreto é aquele que designa seres que têm existência real ou imaginária. Então a palavra Deus, Deus, aí no maiúsculo aqui no Brasil, refere-se ao Deus da Bíblia, que foi criado pelo povo hebreu. O homem é que cria deuses conforme sua cultura. Deus algum existe. Então, Deus é um ser imaginário. Ele tem existência apenas na imaginação das pessoas. Então, o substantivo Deus, ele é concreto. Por quê? Porque a gramática diz: substantivo concreto é aquele que designa seres que têm existência real ou imaginária. Entendeu? Então, um carro, substantivo concreto, existe de fato. O carro existe. Bicicleta, substantivo concreto, é um ser que tem existência real. A bicicleta, todos nós conhecemos, existência real. Deus também é um substantivo concreto, não porque tenha existência real, mas Deus existe na imaginação das pessoas. Deuses existem na imaginação das pessoas. Então veja bem, substantivo concreto é aquele que designa seres que têm existência real ou imaginária. Então Deus tem apenas existência imaginária. Por isso, é um substantivo concreto na gramática. Entendeu? Deus é um substantivo concreto, porque é um ser que existe na imaginação do homem. Lobisomem, para a gramática, lobisomem também é um substantivo concreto. Por quê? Porque existe também na imaginação do homem. Deus, substantivo concreto, só existe na imaginação do homem. Lobisomem, substantivo concreto, porque é um ser que existe na imaginação do homem. Lobisomem, também, substantivo concreto, porque existe na imaginação do homem. Anjinhos, os anjos, substantivo concreto. Anjos, substantivo concreto. Por quê? Porque existe na imaginação do homem. Saci pererê, também substantivo concreto, porque existe na imaginação do homem. Saci pererê, substantivo concreto, porque existe na imaginação do homem. Entendeu, gente? Então Deus, para a gramática, é um substantivo concreto, porque designa um ser que não existe na realidade, mas apenas na imaginação do homem. Então Deus, lobisomem, saci pererê, boitatá, mula sem cabeça, anjos, demônios, são seres que não têm existência real, mas existem na imaginação do homem. O homem cria esses seres. O homem cria deuses, o homem cria anjos, demônios, lobisomens, saci pererê, etc. Então todos aí são substantivos concretos. Certinho? Já para a gramática brasileira, substantivos abstratos são aqueles seres, substantivos abstratos, são aqueles seres que não têm existência própria, gente, que dependem do homem, que estão no homem, os seres aí abstratos, entendeu? São substantivos abstratos, são aqueles que não têm existência própria, dependem do homem. Por exemplo, eu digo beleza. A beleza é um substantivo abstrato. Por quê? Porque a beleza está no homem. Se não houver um homem, não haverá beleza.
esse conceito de beleza é próprio do homem. Entendeu? Então, beleza é um substantivo abstrato, porque está designando um ser que não tem existência própria, que depende de alguém, depende do homem. Então, beleza é substantivo abstrato. Tristeza. Tristeza também não tem existência própria. A tristeza precisa do homem. É o homem que tem essa capacidade de sentir tristeza. Então a tristeza, se você retirar o homem, ela desaparece. Então tristeza é um ser que não tem existência própria, depende de outro. Isso aí é substantivo abstrato. Beleza, substantivo abstrato. Tristeza, substantivo abstrato. Onipresença. Onipresença, o homem cria deuses e o homem diz que os deuses são onipresentes. Então, onipresença é substantivo abstrato, porque ela não existe sem os deuses. Ela está dependendo de outro ser, aí no caso dos deuses. Onipotência, onisciência também. Onisciência, substantivo abstrato, porque a onisciência ela não tem existência própria, depende de deuses. Entendeu, gente, o que é substantivo concreto e substantivo abstrato, segundo a norma gramatical brasileira? É isso aí. Então, substantivo concreto são todos aqueles seres, substantivo concreto, é aquele ser que designa, ou melhor dizendo, é aquela palavra, substantivo concreto, que designa seres que têm existência real ou imaginária. Entendeu? Se eu fizer aqui um romance e colocar um personagem no meu romance, esse personagem será substantivo concreto, porque apesar de não existir, eu estou criando. Então, substantivo concreto é aquele que tem existência real ou imaginária. E aí, nessa existência imaginária, entram como substantivos concretos Deus, alma, espírito, anjo, demônio, lobisomem, saci-pererê, boitatá, mula sem cabeça e por aí vai. Então, gente, é isso aí. E substantivo abstrato é aquele substantivo, é aquele ser que não tem existência própria, precisa do homem. Tristeza, abstrato, porque não tem existência própria, precisa do homem. Tristeza, beleza, onipresença, onisciência, onipotência, solidão. A solidão, o homem sente solidão. A solidão não existe sem um homem. Então, é abstrato. Então, substantivo abstrato é aquele que não tem existência própria, precisa do homem. Já os concretos, não. São aqueles que têm existência real ou apenas existência imaginária. E aí entra o substantivo Deus. Obrigado aí, Edgar Ferreira, por sua dúvida. Até o próximo vídeo.